Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Orr e eu estou aqui para descomplicar a pós-graduação. Se você gosta de conteúdos sobre seleção de mestrado, sobre artigos científicos, sobre pós-graduação, sobre vida acadêmica, inscreva-se aqui no canal, já deixe o seu like aqui no vídeo que ajuda bastante na divulgação e peço também para que você me siga no Instagram, onde eu posto muitas dicas e muito conteúdo sobre pós-graduação, sobre vida acadêmica, certo? O vídeo de hoje é sobre pesquisa científica na área do direito. Eu sou pesquisadora na área do direito há mais de 10 anos. Fui pesquisadora durante a graduação, durante o mestrado e agora durante o doutorado, já em fase final. E tem algumas questões que são elementares para que você faça uma pesquisa científica na área do direito que seja de qualidade. A primeira coisa que você tem que pensar é que o artigo científico, o TCC, monografia, dissertação, o tese, eles não são petições, ou seja, você não vai utilizar aqueles modelos, aquela sequência, aquele modo de falar que você utiliza nas suas petições, certo? Então, é necessário que você dê um caráter científico para aquele trabalho acadêmico, aquele trabalho que você está escrevendo, independentemente de qualquer que seja, certo? Então, não importa se é um TCC, se é uma tese, um artigo, você deve dar uma linguagem científica. Então, você deve evitar utilizar latim, você deve utilizar a linguagem culta da norma, você não deve usar expressões que são muito comuns na advocacia. Isso você não deve trazer para os trabalhos científicos. Quem está lendo deve pensar e deve ver que aquele trabalho tem um cunho científico e não manualesco e não daquela petição que quer trazer um pedido, né, que quer defender o interesse de alguém, certo? Então, o trabalho científico também, ele não vai trazer necessariamente a visão do pesquisador sobre o tema. Você precisa utilizar um marco teórico, você precisa ter um referencial, você precisa ter autores e teorias para embasar o seu trabalho e não necessariamente para manifestar qual é a sua opinião sobre o assunto que você está pesquisando. Sobre o modo de fazer esse trabalho científico. É muito comum que as pessoas utilizem jurisprudência, por exemplo, nos seus trabalhos. E eu acho isso muito valioso. Eu mesma, na minha dissertação de mestrado, fiz um estudo jurisprudencial. Só que o seu estudo jurisprudencial, para ele ser interessante, para ele ser relevante, ele não pode ser apenas descritivo. No ano de 2021, o STF decidiu no processo tal que tal coisa e acabou. Você deve fazer uma análise que é quantitativa, ou seja, muitas vezes de quantas decisões aquele tribunal ou aqueles tribunais proferiram num determinado período ou sobre um determinado tempo, mas também fazer uma análise qualitativa e verificar como que esses tribunais ou como esse tribunal decidiu, quais foram os elementos que formaram aquela convicção dos julgadores, por que foi decidido daquela forma e qual é a sua contribuição sobre isso, né? Qual é, a partir do referencial teórico que você utilizou, o que isso se relaciona ou não com o julgado. Então, não é só uma descrição do que foi decidido, tá? Você tem que trazer uma reflexão crítica sobre aquele tema utilizando a jurisprudência. Sobre o estudo de direito comparado, também acho muito relevante fazer. Eu também fiz na minha tese de doutorado, por exemplo, um estudo entre Brasil e União Europeia sobre inteligência artificial, mas esse estudo também não pode ser meramente descritivo, dizer quais são os projetos de lei ou as leis que existem sobre esse tema no Brasil e onde você for pesquisar, mas também fazer uma análise daquilo que está sendo decidido e comparar de fato com outro país ou com outro lugar ou com outro um grupo econômico, enfim, independentemente do jeito, de quem você vai usar para comparar, você tem que estabelecer essa comparação para que seja de fato um estudo de direito comparado entre esses lugares, né, entre esses países, enfim, tá? Então você não pode se limitar a descrever aquilo que
está sendo discutido no legislativo ou o que existe de legislação sobre o tema. Você deve trazer também a sua contribuição crítica, a sua contribuição científica, que vai estar relacionada com o seu marco teórico, né, com os autores que você utilizou, com as teorias que você seguiu no seu trabalho acadêmico. Uma coisa que é muito importante também é que a gente tem que cuidar para não trazer um caráter de manual para esse artigo, né? Para esse trabalho, para essa tese, essa dissertação. Você tem que cuidar muito como você vai estruturar esse trabalho científico para mostrar que não é apenas uma revisão bibliográfica. É muito chato quando a gente lê um artigo que ele só diz quais são os autores que falam sobre o tema, faz um levantamento bibliográfico e acabou, tá? Eu gosto muito de artigos, de trabalhos acadêmicos, de trabalhos científicos que trazem diferenciais. Então, pode ser um artigo que traga um estudo de direito comparado bem feito, pode ser um estudo de jurisprudencial bem feito, mas acima de tudo também, se você conseguir, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa de campo, você pode fazer uma pesquisa empírica. Essas coisas trazem muito valor para o seu trabalho. A minha tese de doutorado, por exemplo, ela foi embasada numa pesquisa empírica. Eu fiz alguns questionários para os tribunais brasileiros me responderem sobre inteligência artificial e esse é o diferencial principal da minha pesquisa. É isso que traz uma grande originalidade para o meu trabalho. Então, não importa como você vai fazer esse trabalho, mas você tem que trazer um diferencial. Você não adianta você trazer o que está no Google em portais muito simples jurídicos, né? Que a gente encontra aí artigos que nem são científicos, trabalhos que nem são científicos, que são, às vezes, algumas notícias, alguns posicionamentos, alguns artigos de opinião. Você não pode se limitar a isso e fuja de pesquisas meramente bibliográficas. Traga algo de diferente para o seu trabalho e você vai ver que isso vai trazer uma grande notoriedade para o seu trabalho e também uma autoridade maior para você como pesquisador, porque você não vai se limitar a fazer o que já existe, né? O que já foi feito, os estudos bibliográficos que já tem. Você vai fazer algo realmente de diferente, né? Então, eu recomendo que você busque isso. Qual é o diferencial que eu posso trazer nesse trabalho? Qual é a metodologia que eu posso utilizar que vai trazer algo de original, algo que não seja tão comum de encontrar, algo que vai mostrar que esse trabalho foi feito por mim e que foi diferente, certo? Então, esses são os pontos que eu considero que são bastante relevantes para quem quer fazer pesquisa na área do direito e, acima de tudo, uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa que traz impacto para a ciência, impacto para a sociedade e que não seja uma mera opinião, uma mera pesquisa bibliográfica, algo muito comum e muito simples de ser feito. A pesquisa científica ela tem que trazer contribuições relevantes e é isso que eu desejo para os trabalhos de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Me mandem dicas ou sugestões de temas que vocês querem ver por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.